Então vamos lá. A nossa cabeça, certo? Ela vai se basear em um círculo certo? E um quadrado. Então, primeiramente, nós fazemos o círculo e no meio deste círculo passamos o diâmetro. Este diâmetro, esta linha do diâmetro, vai ser a aresta do quadrado. Então, fazemos um quadrado que ele é exatamente do tamanho do círculo. Ou seja, se eu pegar este quadrado aqui, ele vai ficar sobrescrito ao círculo. Ou seja, o círculo vai ficar inscrito no quadrado, tangenciando as suas arestas, porque eles têm o diâmetro e a aresta do mesmo tamanho. A gente viu na lâmina anterior. Então, a partir daí, nós vamos começar a dividir esta forma em vários padrões. Desde o Renascimento, que tentou se criar um modelo proporcional, simétrico para o rosto humano. Da Vinci começou com isso, depois os estudiosos, os artistas que estudavam o rosto, a forma da cabeça, eles vão criar vários modelos, como eu disse. Então, algumas medidas elas são utilizadas para que a gente tenha uma referência onde os olhos, a boca, o nariz vão ficar. Mas lembre-se do seguinte: vamos desenhar rostos humanos, rostos de pessoas. Então, este modelo aqui é apenas para nos guiar. Logicamente que as características físicas de cada um vai interferir no desenho, no formato do rosto. Mas o crânio, a cabeça, ela segue estes padrões de medidas, ou estes padrões de referência. Da Vinci, quando começou a mexer, a brincar com esses padrões, ele criou um manual de caricatura. Ou seja, quando a gente mexe nessas proporções que para ele eram mágicas e perfeitas, nós criamos um novo tipo de belo, que é o grotesco, o caricatural, aquilo que se torna risível. Então, voltando para cá para o nosso modelo, nós temos o círculo e o quadrado. Lembre-se que o quadrado fica no meio do círculo. Portanto, se nós formos ver uma medida por aqui, vou pegar outra cor aqui, e nós pegarmos estas medidas, este tamanho, vou chamar de x, é igual a este tamanho, vou chamar de x, que é igual a este tamanho, que eu vou chamar de x. Certo? Então nós dividimos a cabeça em 3 partes iguais. Ok? Isto é importante porque quando formos colocar os olhos, as pessoas, a gente se confunde muito e coloca na linha errada. Certo? Então nós dividimos a cabeça em 3 partes iguais, certo? Na horizontal. Na vertical, vou puxar um verde aqui, nós puxamos uma linha no meio do desenho. Então nós temos um eixo X e um eixo Y. Ok? Então os Y e o verde são as medidas que se baseiam na linha horizontal, e o eixo X que se baseiam na linha vertical, nas linhas verticais, e os eixos X nas linhas horizontais. Ok?
Então a primeira coisa que vamos fazer é dividir este tamanho todo no meio. Vamos aqui. Então no meio deste desenho, na horizontal, ele fica onde? Aqui é a primeira metade, a segunda metade. A metade desta metade é onde ficará a linha dos olhos. Então os olhos exatamente ficam no meio do crânio, no meio da cabeça, literalmente. Certo? Continuando nas linhas horizontais desse eixo X, vamos para essa parte de baixo. Vamos dividi-la ao meio também. Ao dividi-la ao meio, nós temos a altura da boca. A boca fica na metade de baixo, na metade da metade, né, de baixo aqui. E entre essa metade e aqui, entre essa linha roxa e essa azul, na metade dela, fica a altura do nariz. Então, aqui nós temos a letra A, o nariz, a letra B, desculpa, os olhos, a letra B, o nariz, e na letra C, a boca. Então, essa é a divisão clássica, né, do eixo horizontal. Podemos ainda dividir a metade da metade aqui, mas isso é quando o desenho começar a ser feito, que vão ter variações, que é a altura da sobrancelha. Mas eu prefiro não utilizar porque pode confundir. Certo? Então nós temos os olhos, o nariz e a boca. No sentido vertical, certo? Vamos começar na linha dos olhos. Deixa eu dar a cor aqui, está um laranjado. Certo? E aí vem o seguinte: nessa linha dos olhos, vamos dividi-la em 5 partes iguais. Porque os olhos, nossos olhos, é a medida para a largura da cabeça. Então nossa cabeça tem exatamente 5 olhos. Então, eu faço aqui a medição mais ou menos a olho. E aí nós temos 5 partes iguais. Essa e essa aqui. Para estar um pouquinho distorcida, a gente vai ajustando, porque estamos trabalhando sem régua, lembre-se. Certo? Depois a gente vai ajustando o traço. Então, este espaço aqui é o espaço entre os olhos. A segunda metade para cá e a segunda quinta parte para cá e a segunda quinta parte para cá são os olhos. E essa terceira para cá e essa terceira para cá é a lateral do, né, o espaço entre os olhos e a orelha. Falando em orelha, ela pega exatamente da altura dos olhos até o nariz. Então a orelha vai do olho ao nariz. Agora vamos ver a altura do nariz e a altura da boca. No meio, sempre colocando no meio aqui, né, os olhos, vamos descer uma linha imaginária. Quando essa linha imaginária bater na boca, é o tamanho da boca. Lembre-se, não é o tamanho do lábio, é o tamanho da boca. Certo? Você pode ter a boca do mesmo tamanho, mas os lábios eles vão variar. Pode ser mais grosso, mais finos, né, mais protuberante, menos protuberante, certo?
E essa distância do meio aqui, né, que equivale a um olho, quando nós descemos o traço, uma linha imaginária, é o tamanho do nariz, não das narinas. Ok? Então, nós temos aqui basicamente já onde se encontra a medição do rosto. Falta completar, estou vendo aí, o queixo. O queixo, ele vai uma linha imaginária que desce do canto do olho e bate o finalzinho do nosso quadrado. Mesma coisa aqui. E dependendo do rosto, dependendo do formato do rosto, vai sair uma linha entre a boca, desculpa, entre o nariz e a boca, pegando a orelha, passando pelo e a altura do queixo vai depender do formato do rosto. Ele pode ser mais fino, né, para pegar a coisa mais chanfrada, para pegar diretamente da orelha. E aí é observando quem vocês estão desenhando. Vamos para a parte de cima agora. Então nós vimos que essa altura na metade seria a sobrancelha, que pega normalmente na altura dos olhos, certo? E essa parte daqui, ela pega justamente o cabelo, né, e dá o formato do rosto. Aí você está perguntando, Paulo, está muito boneco. A ideia é essa, né? Isso é como se fosse o nosso bonequinho de cera, né? O nosso padrão, para a partir daí a gente começar a entender essa forma do rosto humano, certo? Então o que eu vou querer como atividade para vocês é única e exclusivamente essa construção desse bonequinho, vários bonequinhos, certo? Seguindo o que nós vimos aqui, as divisões, o círculo e o quadrado. Isso tem que tomar muito cuidado, porque se o quadrado não for quadrado, for retângulo, nós perdemos a proporção do rosto, ok? E lembrar sempre as medidas na horizontal